esperando vocês entrarem. Me avisem aí se o som tá chegando, pessoal. Boa noite, boa noite. O som tá bem aí? Todo mundo tá me ouvindo? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá. Escrevam para mim se vocês estão me ouvindo bem. A voz tá boa? Tá nítida? Beleza. Tá ótimo o som. Esperava todo mundo entrar para... Eu vou fazer diferente. Hoje eu vou falar um pouquinho e eu já vou chamar. Tô vendo que tem muita gente conhecida, tem muito aluno e aluna. Eu vou aproveitar e vou puxar aqui alguém, hein? Saudade, Negro. Olha o Rafael Negro, gente. Tá fazendo direito. Maurinho perdeu o dia da inscrição, não fez Enem hoje. Então, Mariana Santana entrou, gente. Mariana tá aqui. Mariana tá na live. Ano passado eu conversei com Mariana. Eu lembro que nessa live do Enem, não foi, Mari? Eu abri aqui a câmera e te chamei, te convidei. Saudade, Mariana Machado. Bom, deixa eu falar para vocês. No curso, né, na revisão, a gente conversou sobre abandono parental. Vocês fizeram uma dissertação sobre abandono parental. Vocês fizeram uma dissertação, a gente conversou no aulão de quinta-feira agora, na antivéspera, quinta-feira, sobre mãe solo. E aí quando eu soube do tema, né, eu soube sem coletânea, a coletânea chegou para mim depois das 6, né, alguns alunos que tinham chegado mandaram para mim o print e tal. Mas antes de ler a coletânea, eu não gostei. E depois de ler a coletânea, eu continuo sem gostar do tema. Por quê? Deixa eu contar pra vocês. Não é um tema difícil. Eu acho que mais difícil do que esse, deixa eu me lembrar da década, assim, foi talvez efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Porque fica difícil você falar de algo que deu certo, teoricamente. Lembram efeitos, acho que foi 2016, será? Efeitos da implantação da lei seca. E o tema era efeitos, o tema não era lei seca. E os efeitos são positivos. Quais são os efeitos? Diminui o acidente de madrugada, os acidentados nos pronto-socorro, o número caiu, então a população aprova a medida. Então tá, então como é que eu vou fazer proposta de intervenção se está todo mundo feliz? Se deu certo? Se a lei deu certo, pegou pelo menos nos grandes centros urbanos. Eu sei que em cidade do interior não existe lei seca, né? Mas enfim, então foi uma coletânea que eu achei difícil de você problematizar, polemizar. E dissertação sem desgraça não tem graça. Vocês sabem disso, dissertação tem que ter sangue, porque tem que ter polêmica, senão vira poesia, senão vira texto lírico de amor. Então eu achei o da lei seca mais complicadinho, mas o de hoje, porque eu não gostei, embora não seja um tema difícil. Por que não é um tema difícil? Gente, vocês vão falar de desigualdade social. Vocês vão falar de cidadania. Vocês vão falar dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês vão falar da Constituição Federal Brasileira. Vocês vão falar de minorias. Então não foi difícil por isso, mas foi difícil agora, porque eu achei que foi difícil. Então nesse sentido não foi. Mas, por outro lado, foi um tema que não vi essa discussão em nenhum lugar. Eu não vi os jornais, eu não vi as redes sociais, eu não vi os noticiários, eu não vi nenhum veículo de informação falando sobre registro civil, sobre o pequeno número de pessoas, o grande número de pessoas que não tem registro civil no Brasil, em nenhum lugar. Eu me lembro de um texto, até estava conversando com a Patrícia sobre isso, vocês sabem quem é Patrícia. Eu me lembro de um texto no começo do ano 2020 que falava que nos presídios 80% dos detentos não tem certidão de nascimento. Foi a única informação que eu tinha lido. Vocês sabem, vocês também estão por dentro das polêmicas, mas não foi uma polêmica recorrente, não foi uma polêmica atual não, mas discutida recentemente. Então, por isso, eu achei a proposta chata. Achei a coletânea monótona, achei a coletânea óbvia, previsível, assim, claro, a gente vai conversar sobre essa coletânea daqui a pouco. Em cada momento da coletânea dava para aproveitar alguma coisa, mas eu tenho medo de uma redação de vocês, a redação de vocês ser carregada de consequências e exemplos.
Quais as consequências para a pessoa que não tem registro? Ela não pode tirar carteira de trabalho, ela não pode tirar RG, ela não pode ter benefícios do Estado, ela não pode ter a carteirinha do SUS, ela não pode... Ela não existe. Essas são as consequências para as pessoas que não têm certidão de nascimento. Que era o texto 3 da coletânea, né? Aí você vai dar exemplos, e aí a redação vai ficar com consequência e com exemplo. Quando uma dissertação ela é composta, sobretudo, dominantemente, né, por consequência e exemplo, essa redação fica informativa. O texto fica expositivo e vocês podem perder ponto na competência 3. Vocês precisariam levantar as causas. Por quê? Se em 1997 houve a gratuidade da certidão de nascimento do Brasil. Se é gratuito, né? É gratuita a certidão de nascimento, por que esse drama ainda persiste? Quais as causas? A redação de vocês deveria ter apresentado causas, explorado causas para o texto não ficar nas consequências do problema e nos exemplos. Porque quando você levanta a causa, você vai aprofundar a discussão, né? Você vai opinar, você vai julgar. Sabe por quê? Porque a quem interessa a gente transformar as pessoas em cidadãos? Já é uma causa. Por que isso não é prioridade no Brasil? Porque as pessoas... Eu acho que tinha inclusive essa informação na coletânea. As pessoas que não têm registro civil no Brasil são pretas, são pobres, são travestis, são mulheres trans, são homens trans. Então não é interessante garantir a cidadania dessas minorias. Se vocês pensarem profundamente sobre esse tema, se são pessoas pretas, se é a comunidade indígena que não tem acesso, são as pessoas periféricas, né, as travestis, etc, etc. Isso significa que esses dados que estavam no texto 2, que era o texto carregado de dados estatísticos, né, quase 3 milhões de pessoas no Brasil, segundo o texto 2 da coletânea, não tem registro civil. Então, esses dados ilustram o racismo desse país, a transfobia desse país, a xenofobia desse país, falando dos povos indígenas. Então, se vocês explorassem isso que eu estou falando agora, as causas, o texto de vocês ia ter uma pegada argumentativa maior, sabe? Estou com medo de... Porque, vamos pensar junto, ó, eu acho que eu decorei a coletânea. O texto 1 tinha uma informação importante no texto 1, né? O texto 1, o finalzinho dele era a parte importante, era o segundo parágrafo, que era... O texto 1 foi um excerto, né, de uma tese de doutorado, eu estava vendo. É um excerto de uma tese de doutorado. E o finalzinho dele dizia o seguinte: as pessoas se auto-intitulam. O texto ilustrava a seguinte informação: falava sobre como as pessoas se veem, as pessoas que não têm registro, como elas se enxergam. Aí tinha lá no texto: elas se enxergam como um cachorro, elas se enxergam como zero à esquerda, né? Elas se enxergam, tinha cachorro, que eu fiquei muito chocado com a expressão, zero como um nada. Enfim, tinha isso no texto. E significa o quê? Assim, quais as peças que constroem um cidadão? Pensa comigo. O acesso à saúde, o acesso à educação, ao saneamento básico, ao emprego. Tudo isso constrói o cidadão. Então, quando a gente oficializa a existência de um sujeito, a gente constrói uma identidade desse sujeito. A gente oficializa, você existe, você tem um nome, você tem um documento. E o texto 1 falava dessa perda da identidade, a pessoa se chamar de lixo, se chamar de cachorro, porque não tem registro. Então essa construção da identidade é fundamental. E ela vem também a partir desse caminho. Por exemplo, eu sou professor, é a minha identidade. Eu nasci em Recife, moro em São Paulo há 20 anos, tudo isso me constrói. É claro que a construção da identidade de um sujeito não vem apenas por esse caminho. Também tem as relações familiares, as relações interpessoais que constroem você. Você é neto, você é filho, mas isso é fundamental, assim, esse outro caminho para a construção da identidade, né? A gente precisa oficializar a existência dessas minorias. O texto 1 falava sobre isso, né? Sobre pessoas que se chamam de cachorro, né? Se autodenominam cachorro. O texto 2 falava sobre, eram as estatísticas e falava sobre a gratuidade. É gratuito. Sabe o que eu me lembrei aqui agora? Eu me lembrei de uma aula que a gente teve, se travestis e transexuais deveriam ir para o presídio do gênero biológico ou do gênero com o qual se identificavam. E a gente conversou que muitas travestis vão para a cadeia, para o presídio masculino, porque elas não têm um nome social.
Porque para tirar o nome social no Brasil, você paga e é caro. Nem todo mundo pode, não sei se são R$ 600. Nem todo mundo, nem toda travesti, nem toda mulher trans, nem todo homem trans consegue ter essa grana. E aí, como você no teu registro tá lá como se fosse um sexo masculino, você vai para o presídio. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, isso não ia tangenciar a discussão? Não, isso ia servir de uma comparação, isso não era o cerne de um parágrafo, não. E já servia como repertório externo, porque esse tema foi difícil para vocês apresentarem repertório externo. Às vezes até dá, tem os repertórios coringas aí que vocês já conhecem. Mas quero falar sobre repertório externo já conversando com vocês. Deixa eu chamar alguém aqui. Então o texto 2 foi isso, o texto 3 falava das consequências, né? Quais as consequências? Não pode ter a carteira de trabalho, não pode tirar, não pode morar, não pode nada. E o texto 4 era a imagem, era uma campanha, já era uma proposta de intervenção, uma sugestão de campanhas. Deixa eu falar aqui com a Luísa, deixa eu ver se ela... Eu vi que a Luísa está aqui, quero fazer umas perguntas à Luísa. Espera aí. Luísa, acho que eu chamei. Chamei? Entrou! Entrei! Tudo bem? Dá pra me ouvir? Tá ouvindo muito bem, por sinal. Você tá em casa ou tá na pensão? Eu tô em casa. Eu estou em casa, estou no interior de São Paulo, de Bragança Paulista. Ah, você foi fazer ENEM, verdade, você falou na aula, verdade. E você vai ficar aí uns 15 dias, né? Porque semana que vem tem prova de novo. Vou ficar aqui até a semana que vem, aí depois volta, né? Que daí tem FAMEMA, FAMERP, FUVEST. E aí, o que você achou? Eu, assim, Antes de tudo, eu tava com medo. eu te conheço. Deixa eu contar o pessoal. Eu vou desencadear. Luísa é daquelas que ela vai fazer a redação, pode ser FUVEST, modelo formato FUVEST, formato VUNESP, sei lá. Primeiro ela pensa no repertório externo para depois montar argumento. Mas tudo bem. Uma vez eu briguei com ela sobre isso, porque quando eu dou um tema, quando a gente normalmente na aula, eu proponho 2 temas. Os alunos têm 2 propostas para escolher. Uma sempre no formato ENEM e a outra FUVEST ou VUNESP. Agora acabou o ENEM, vai ser uma de FUVEST e uma de VUNESP. Uma de FUVEST até janeiro, né? E aí, quando a Luísa pega o tema, eu vou querer fazer esse tema, Aníbal. Eu disse, por que, Luísa? Porque eu tem Drummond aqui que eu posso relacionar. Esse cara... Aí eu disse, não faz assim, não. Às vezes funciona, mas às vezes não funciona. Porque quando você pegar um tema, você tem que refletir sobre o tema. Depois você pensa o que dá para linkar, o que dá para articular. Primeiro, reflita sobre o tema. Peraí, o que eu acho disso? Tem a ver com a minha vida? Eu já passei por isso? Isso é uma relação com a sociedade? Quais as consequências disso? Reflete um pouco sobre o tema para a argumentação ficar genuína. Por isso que eu estou começando a fazer essa pergunta já de direto. Qual foi a citação? Qual foi o repertório externo? Já que você é a rainha do repertório externo. Eu gosto muito da FUVEST, né? Eu já então tava com os livros bem frescos na cabeça. E aí eu lembrei, eu não sei se essa ponte ficou muito forçada, mas eu lembrei de Terra Sonâmbula, que tem o esqueleto, que ele precisa ter o registro dele na árvore para ele conseguir seguir a trajetória dele, para ele conseguir registrar. Então eu peguei isso, falei que... Arrasou, hein? Sabe o que eu pensei? Assim que eu peguei o tema, eu pensei em Vidas Secas. Claro, tem umas frases que eu já conheço, mas assim, se fosse de improviso, assim, eu pensei em Vidas Secas porque as crianças, os meninos, de a Vitória, não tem nome, são as crianças. Então você despersonaliza, né? Você tira toda a carga psicológica de crianças e a cachorra tem nome, Baleia. As crianças não têm, são os filhos de Fabiano, são as crianças. Eu pensei no Emicida, no documentário, não Amarelo. Tem outro documentário no GNT dele, que está em 5 episódios, mais ou menos, acho que são 5 episódios de 40, 30 minutos, bem rapidinho. Que é a energia da pele preta, da pele escura, uma coisa assim. E ele fala sobre isso também, ele fala sobre ancestralidade, que ele não sabe de onde ele veio, porque tudo foi apagado, não tem registro, não tem nada. Eu me lembrei do Emicida, mas eu gostei de Terra Sonâmbula. Ficou bom, pertinente e legitimado. Quero ver se você linkou direitinho. Eu também. Eu coloquei isso e aí eu fiquei muito perdida nas causas, né? Porque normalmente eu gosto daquela coletânea que já te entrega um pouquinho das causas para você continuar caminhando. E essa eu achei que tinha muita consequência. Só que as consequências de você não ter uma certidão de nascimento, né? Você já consegue prever. E já tava, né? Que quando o cara se chama de lixo, né? De cachorro, é queda da autoestima. É a total perda da identidade, consequência. Você não poder trabalhar, você não poder ter benefícios do Estado, ter acesso ao Bolsa Família, que não é mais Bolsa Família. E tava tudo lá, né? As consequências todas estavam lá, né? Sim, então eu fiquei
pensando bastante nas causas. Aí quando eu olhei para as causas, eu tinha pensado do porquê que a maior parte dessas pessoas são pretos e pobres. Porque eu lembro que a Rosânia falava isso, ela não falava muito sobre a comunidade LGBTQIA+. Então eu não consegui chegar, eu nem consegui fazer essa ponte direito. Aí eu pensei que eu tinha lido um livro sobre uma família que a mulher trocava de nome e ela não tinha sobrenome, porque a família dela era da população de escravizados que veio pra cá. E que eles não tinham sobrenome. Que livro? E aí Oi? Você falou de um livro? Eu nem lembro o título, Tá, aí Aníbal. você aproveitou o argumento, né? Aí eu pensei nisso, de que isso talvez seja um reflexo da escravidão. Que a gente não liga, porque tem uma parcela, 2/3 da nossa história, uma parcela da população não era nem considerado ser humano. E que a gente criou essa ideia de que tá tudo bem. 2/3 metade da população não ser desconsiderada como ser humano. E o princípio básico disso é a pessoa não ter nome, né? Não ter o registro. E o fato disso não ser discutido é um reflexo dessa escravidão, que é uma causa histórica. Perfeito. E que também... E a garantia da cidadania, vou te atrapalhar um pouquinho, a garantia da cidadania para esses grupos não vem para qualquer indivíduo, né, para a sociedade, não vem só por conta do registro civil. É preciso também a educação, a saúde, o saneamento básico, o acesso ao emprego, o direito ao emprego, ao transporte público de qualidade. Tudo isso constrói a cidadania. Mas essa questão que você está levantando, o assunto da redação tema, é muito básico, né? É muito primitivo, né? A gente fica pensando, é inadmissível que no século XXI, um país importante para o mundo como o Brasil, não sei se ainda é, mas né, enfim, ainda conviva com esse drama que é tão raso, né, que é tão básico, né? Não é? Sim. E aí eu pensei no porquê que alguém leva a não registrar, né? Pensei, porque é um negócio de graça. Então, tecnicamente, é só você pegar e ir pro cartório e registrar. Então, o problema tem que estar no ir pro cartório e registrar. Que estava no texto 2, né? Que falava que era gratuito, mas porque mesmo sendo gratuito, as pessoas não vão. Então, é gratuito, mas não é prático, porque tem burocracia. Porque tem que levar, porque falta informação, o cara não sabe como é que faz. Né? Então não adianta ser gratuito se não tem uma assistência disso. E, assim, mas continua. Não adianta só a gratuidade, mas não é prático. Né? Não é, tem burocracia. Eu falei sobre esse extrema da burocratização, porque tinha um texto 1 falando que as pessoas ficavam horas e horas na fila do ônibus para conseguir registrar. Aí eu falei sobre essa burocracia e sobre a falta de acesso das pessoas, que é um país muito desigual e que tem muita dificuldade de chegar nas cidades que são menores para conseguir fazer isso. E que as pessoas têm muita dificuldade. Tá. E aí a gente já consegue encaminhar uma proposta de intervenção. Calma. Né? O teu D1 qual foi? O argumento do D1. O argumento do D1 foi que a sociedade não discute sobre isso por conta desse passado escravista. Tá. E o D2? E o D2 foi falando do descaso do Estado para infraestrutura para a pessoa conseguir ir e fazer isso. Muito bom. Teve progressão, Luísa. Foi bom. Eu espero que sim. Foi. E a proposta? Aí a proposta de intervenção eu coloquei para, como as pessoas têm mais acesso à internet hoje em dia, e é mais fácil você ter acesso à internet do que um veículo de locomoção, para o governo poder fornecer aplicativos para a pessoa conseguir se registrar. Eu fico preocupado com esses aplicativos que você falou agora. Porque a pessoa consiga tirar foto e digitalizar. Mas pensa comigo, Lu. Se o texto 2 falava que serviço que existe o direito, né? Isso é gratuito, você poder tirar a tua certidão lá de nascimento. E mesmo assim a pessoa não vai, é porque a comunicação é online. Essas pessoas não têm internet. Entendi, eu não tinha feito essa ponte. Se você não tiver uma inscrição, um e-mail, se você não existe. Não sei se o caminho do online para informação é para esse grupo do qual a gente está tratando, sabe? É porque o que eu tinha pensado é que primeiro eu pensei sobre o isolacionismo regional, ser o isolacionismo regional fosse um problema. Só que quando você olha os dados, o maior número de pessoas sem identidade está no Sudeste. Que é tecnicamente pelo...
tecnicamente seriam as pessoas que mais têm acesso, né? Porque é o estado mais privilegiado que tem do país. Região. E aí eu fiquei meio, tipo, na região mais privilegiada. Então eu fiquei meio, tipo, nem dá pra colocar a culpa nessa parte. Aí eu tinha pensado nisso, que o problema seria a locomoção. Então, tipo, a pessoa tem internet na casa dela, só que ela não tem um cartório na cidade. Qual foi o agente que você usou? Aí a gente é bem pouco criativa. O agente, em primeiro lugar, a gente não pode fugir do Estado, né, gente? O Estado vai ter que ser o agente. Não tem como fugir do Estado. Dá para especificar um pouquinho, né? Se você quiser Estado, em parceria, que funcionários de Estado podem fazer isso? Eu pensei em assistentes sociais. Lembra que a gente falou de assistentes sociais anteontem, que era um dos agentes lá? Assistentes sociais. Acho que as empresas privadas também podem fazer uma parceria. As ONGs podem fazer uma parceria, mas sempre com o Estado. Parceria com o Estado. Tudo com o Estado. E a sociedade civil. E a gente também. A gente fica no lugar privilegiado da gente, julgando, e a gente também não faz nada. Divulgar, pregar no elevador do prédio, como é que se faz para tirar o registro, discutir sobre isso em mesas, conversas informais. Acho que a sociedade civil também, às vezes, a gente fica muito esperando que os outros resolvam no Enem, né? Porque tem que ter essa proposta de educação. É dever do Estado, é dever da família, é imprescindível que a escola ou cumpre as ONGs, ou é fundamental que, sei lá, que as instituições de ensino, que as empresas privadas e tal. E eu posso fazer o quê? Eu não posso fazer nada, eu só fico mandando o povo resolver. Resolve Estado, resolve ONG, resolve, sei lá. Eu não posso fazer nada, eu acho que a gente pode pressionar o Estado. Eu acho que a gente pode usar o voto como elemento de transformação e de mudança, escolhendo o político que tem um projeto para essas minorias, para o pobre, para as pessoas que não existem oficialmente. Eu acho que o Estado tem que estar aí na proposta de intervenção, mas dava para fazer uma fusãozinha com algum item desses que eu levantei. Lulu, mas você está bem, você foi bem. Tem gente que está pedindo para entrar, adorei te ver, obrigado. Você é o máximo. Obrigada, A gente se vê sexta-feira na aula. Luiz é a aluna que mais fala da sexta-feira. Quando ela não está na sexta-feira, se bem que ela nunca faltou. Eu sou a pessoa que mais fala ponto ela no mundo. Mais fala ponto, mas quando ela está calada, eu mesmo fico dando injeção de ânimo para ela falar. Te amo, viu? Até sexta. Um beijo. Também te amo, Aníbal. Beijo. Tchau. Deixa eu ver quem está aqui. Vou chamar mais um, hein? Agora... Deixa eu ver. Gente, me fala comigo aqui, ó. Pede para entrar aqui, que aí eu chamo vocês, porque eu não sei fazer. Eu não faz tempo que eu não faço live. Oi, Aníbal, tô querendo me expulsar, ninguém mais quer entrar. Lu, mas você tem que sair para alguém entrar, agora que eu me lembrei. É você que sai. Entendi. Você tem que sair. E como que eu saio? Só fechar? Só fechar, mas fica aqui, hein? Tá bom. Deixa eu ver quem tá aqui. Cadê? Teve alguém... Oh, alguém tá me chamando. Não, Luísa Lima saiu. Peraí. Pedro tá aí. Deixa eu falar com o Pedro. Pedro, me chama aí, Pedro. Ou Zé. Ou Pedro ou Zé, que eu vi o Pedro e o Zé aí. Zé tava tirando 980. Zé tirou 1000. Eu lembro que o Zé tirou 1000. Deixa eu falar com o Zé. Ou o Pedro. Pedro tirou 980 também. Pronto, me chamaram aqui. Deixa eu ver quem foi dos dois. Chamei. Vem, Zé. É você, Zé. E aí, meu vegano? Conta. Chora. O Brasil tá te vendo, hein? Tá ouvindo direitinho? Tá, tô. Óculos novos. Cansado. Nossa, que prova, viu? É, né? Eu não vi a prova de linguagem, Zé. Eu vou ver quando eu sair daqui, quando terminar. Eu só vi a de redação. A de linguagens eu achei mais coerente com os últimos anos, sabe? Eu acho que a de humanas estava bem estranha. Não curti muito a de humanas, não. Parecia que estava respondendo toda a questão, mesma questão toda hora, sabe? Foi você que falou isso no grupo? No remix? Eu ouvi o pessoal mesmo. Alguém falou lá, né? Parecia que eu estava respondendo a mesma questão, a mesma indagação. Com a função de. Meu Deus, não deu enunciado monótono, né? Muito. Mas conta a tua redação. Qual foi a tua nota mais alta no curso de redação do Enem? Foi 1000 que eu tirei. Tirou 1000 só, foi durante o ano todo? Foi. Mas por que estava tão boa aquela redação? Me conta. Qual foi o elogio da correção? Então, ela falou que o desenvolvimento estava bem fluido e que não tinha nenhuma lacuna. É porque eu sempre perco ponto mais na questão das lacunas.
de desenvolvimento. Lacuna argumentativa, né? Isso, sempre perco 40 pontos na C1 e na C3. Aí fica, às vezes, tiro 960, 920, fica mais ou menos nesse patamar mesmo. E ano passado você foi bem no Enem? Na redação? Eu tirei 940. Tá. E me conta, como foi que você fez? E hoje? O que aconteceu? Então, você eu dei uma gostou? trabalhinha quando eu li o tema, que eu falei assim, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. O que eu vou Ninguém falar? fala disso. Ninguém falou disso. Em nenhum Pois lugar. Em nenhum lugar. E aí eu fiquei assim, caralho. Mas como eu disse, não sei se você estava aqui no começo, mas ao mesmo tempo, não tinha texto no jornal, não tinha discussão nas redes sociais falando sobre certidão de nascimento. Mas era para falar das minorias, era para falar da desigualdade, era para falar dos artigos da Constituição que estão sendo desrespeitados, né? Então eu fiquei bem centradinho, né, nessa pegada mesmo assim de falar de minoria. Então aí eu também tinha facilidade um pouco para falar sobre isso, né, que a gente fez muito tema relacionado à minoria. Então deu para dar uma conduzidinha assim, na hora que eu vi eu já estava conseguindo argumentar bem. E aí acabou que saiu. Qual foi o teu D1 e o teu D2? Então, o Os D1 argumentos. eu falei sobre... Eu tô até com a redação aqui cheia de rabisco. O D1 eu falei sobre a consequência. Eu peguei a consequência porque eu falei assim, eu não sei o que mais falar sobre. Aí eu peguei a consequência que maximiza as desigualdades sociais. Aí eu fui e citei, peguei o dado da coletânea que falava sobre que tinha quase 3 milhões de pessoas, né, que não tinha registro. E falei que no processo de planejamento de promoção de ações afirmativas do Estado, o Estado tem que ter um panorama real, né, das condições sociais da sua sociedade para conseguir ter uma política afirmativa que dê frutos, né? Sim. E aí eu falei que num cenário que tem 3 milhões de pessoas que não têm registro, e as políticas públicas são ineficazes. E aí eu fui e puxei um pouquinho sobre a... Bom. E que repertório externo você usou? Oi? Qual repertório externo você usou? E aí, então, no D1 eu peguei o repertóriozinho mesmo que tava lá da coletânea. Aí eu terminei falando que Cadê? Que os índices de fome e analfabetismo, mortalidade infantil pode ser que seja pior ainda do que já é, né? Por causa desse camuflamento que existe da... Tá, mas isso não estava na coletânea, né, Zé? Isso. Aí o meu primeiro desenvolvimento foi basicamente esse relacionado com consequência. Tá, mas estou falando repertório externo mesmo, extraído de fora da coletânea, você usou qual? Na introdução, eu Porque citei... o da coletânea não conta como repertório externo. Uhum. Conta só para compor, para dialogar com a coletânea. Entra um pouco também na competência 2. Uhum. E ela compreender a questão post-debate, você tem que usar algo da coletânea. É importante dialogar. Mas tem que trazer algo fora dela. Aí você tá no D2, né? Eu citei Hobbes, coloquei Hobbes na introdução, falando sobre o papel... Deixa eu ver aqui como que ficou. Eu falei da afirmação de um Estado, né, que se relaciona com a necessidade de regular as relações humanas, assegurar os direitos. Eu falei que isso não acontecia no Brasil, eu citei que isso era da obra do Leviatã, do Hobbes. Eu falei que isso não acontecia no Brasil porque as pessoas não tinham registro civil e com a falta de registro civil elas não tinham a garantia de sua dignidade. Aí eu fui, esse foi o primeiro e o segundo o repertório externo que eu coloquei. A Mariana, será que tá aí? Eu tenho que agradecer ela. Mariana tá aqui, por quê? Eu coloquei... Então, aí o meu segundo desenvolvimento, eu pautei na questão de para preto e pobre. Aí eu falei que isso recaía sobre eles um caráter de significância e não pertencimento à esfera social e que isso era produto da época escravocrata, que eles têm essa tendência histórica de ser marginalizado. Levantou causas, foi bom. A principal causa é isso, porque lá nos textos de apoio também falava que não era só questão financeira, né? Então eu fiquei pensando, quem mais pode ser então? Já que é até de graça, né? Eu pensei... Na questão, mas eu entendi o seguinte, quando falava que não era questão, não é só o financeiro, é o acesso, né? Não adianta ser de graça, mas o cara não sabe como chegar. Eu entendi nesse sentido. É de graça, mas ele não sabe o que fazer. É online, ele não tem celular, ele é morador de rua, né? E eu também pensei nessa questão do não pertencimento, né? Que a pessoa pensa, não pertence ao Estado, para que eu vou fazer um registro? Né? Que aí eu botei que era um produto do processo escravocrata. Aí, como repertório externo, eu não sei qual redação que a Mariana fez, que no final ela colocou assim, da Elza Soares... Sobre a carne mais barata do mercado é a carne negra. Aí eu coloquei corroborando a máxima da Elza Soares, a carne
mercado da carne negra sobre essa dinâmica da... Tem repertório muito, hobbies. Essa canção eu acho que ela é do Seu Jorge, mas Elza Soares gravou também. E aí, na conclusão, eu coloquei o Estado, né? A minha primeira conclusão, né? Que é a completinha. Eu coloquei o Estado como agente. E aí eu falei que precisava de fazer o quê? De encontrar e fazer um mapeamento sistêmico, né, dessas pessoas que não tem registro, com parcerias sociais e defensores públicos. Aí eu botei defensor público porque estava lá na... Tava na texto 4. Coletânea. Aí eu coloquei junto o assistente social, né, para promover essa adesão do pessoal e aí de quem não tem. Os assistentes sociais fazem esse trabalho, fazem essa mapeiam, né? Isso. Fazem essa triagem para ver de responsabilidade dos assistentes sociais, mas os assistentes sociais são a ramificação do Estado, né? Somente do Estado, né? Funcionários do Estado e tal. Deixa eu contar aqui, o Zé, ele me autorizou a falar, tá? O Zé, sabe o post de hoje, se vocês entrarem no story depois, o Zé deixou aquela mensagem que me fez chorar e rir ao mesmo tempo de manhã, quando eu acordei, hoje, dia do Enem. Eu postei a mensagem dele e depois ele fez um vídeo com todas as redações que ele produziu no chão. Tá aqui nos stories, depois vocês procuram. Todas as redações ele fez. Gente do céu, eu vi aquilo e fiquei tão tocado. Você é foda, né, Zé? Pior que é engraçado, porque assim, a gente vai fazer uma redação de semana, a gente não tem noção da quantidade, sabe? Aí hoje eu fui pegar pra ver e falei assim, mano, é muita redação, que isso? Aí eu fui e coloquei aqui na sala e falei assim, nossa, tem muita coisa que eu acho que vai dar pra ir no meu quarto até na porta. Mas guarda isso, guarda isso. Guarda Esses textos pra sempre. Eu tenho redação minha do terceiro ano. Mas olha que você só fez Enem. Porque assim, você não treinou outras bancas, treinou? Assim, era bem, assim... Eu só vi Enem, redação do Enem. Marina Nicodemos. Marina estava fazendo 2 por semana. Uma de FUVEST e VUNESP, ou FUVEST e a outra Enem. Mas tem mais redação ainda, deve ser um... Zé, deixa eu falar com o Pedro, que ele me chamou aqui. Obrigado. Obrigado, viu? Um beijo até segunda. Segunda tem aulinha. Vai ter aula, tá? Desculpa, semana de exatas, deixa eu falar com o povo. Mas vai ter aula. Gravei hoje a aula, todo felizinho, porque era dia de Enem. Amanhã vocês vão estar recebendo o Remix 8, que é já a aula 8 de revisão. E agora, com a cabeça voltada para os vestibulares de VUNESP, que estão chegando. Tem um monte de VUNESP pela frente, tem FUVEST pela frente. Tem Unicamp, tem o minicurso, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Um beijo, Zé. Um cheiro, viu? Tchau. Tchau. Você tem que sair, viu, Zé? Beleza, vou sair aqui. Deixa eu ver aqui. Lau, te chamei, Lau. Professor, entrei? Entrou. Tá o Oi. Brasil todo se vendo. Ai, gostou dessa conta? Não tem nenhum seguidor, acho. Me conta como foi hoje. Seu cabelo tá crescendo, né, Lau? Mas eu vou cortar essa semana. Corta. Eu lembro quando você surgiu no Tira Dúvidas, você apareceu lá e o cabelo tava bem curtinho. Eu disse, gente, que menina interessante. Olha esse cabelo dela. E aí eu soube que você era do terceiro ano ainda. Né? Se ele estava fazendo terceiro ano e tal. Eu disse, mas ela era uma criança, tá no terceiro ano. Não deve escrever tanto, não. Terceiro ano. De repente, povo que tá me ouvindo do meu Brasil varonil, essa menina escreve. Faz perguntas boas, enche meu saco no WhatsApp também. Ela fez uma pergunta que eu nem respondi um dia desse, não foi, semana retrasada. Fiquei no vácuo. Não, eu li, aí era para responder, depois esqueci, aí depois eu vejo. Mas conta, como foi teu dia hoje? Como foi a prova? É que, na verdade, o Enem nem é muito meu foco, né? Então, você mora em Curitiba, né? Só para o pessoal que tá aqui em Curitiba. Então, eu tava bem tranquila fazendo a prova. Aí, acho que eu fui bem na redação. Pelo que você falou, eu falei... Foi? Acho que sim. Eu falei das causas, falei da sociedade escravocrata. Que causas? Tal. Tipo, das raízes que fazem com que isso seja estrutural, assim. A falta de identificação e o descaso, né, com essas pessoas. Então, isso vai continuando. E aí falei que depois da Lei Áurea, que não teve inserção das pessoas na sociedade, então que acabaram ficando marginalizadas, que fica até hoje.
E Nossa, daí, e o percurso histórico ficou tão light, assim, você fez um percurso histórico que entrou no tema, e onde era tão natural, nem precisou quebrar, assim, esse é o percurso histórico e a realidade é essa. Não, é, uma coisa encaminhou, teve sintonia com a outra. Ficou fluido. e daí no D2 eu fiz diferente, acho, pelo que eu vi aqui os dois falando. Eu falei de, tipo, como que isso, assim, a falta do registro social faz com que essa segregação se perpetue. Então, tipo, que empaca porque você não consegue sair desse seu ambiente hostil, porque você não tem carteira de trabalho, porque você não consegue estudar, né? Então, eu falei que, na verdade, essa falta de registro não só evidencia essa marginalização, como, tipo, permite que ela continue. Perpetua, é. É. E os agentes da proposta? Eu fiz uma proposta bem longa até. Eu Quantas botei, linhas? Umas 10 linhas? não sei. Não, acho que não chegou tanto, mas ficou longa, assim. Que eu fiz bem detalhado. Tomara que eu não tenha esquecido nada. Eu Você coloquei detalhou o quê? Detalhou o agente, o meio, o, que o elemento modo. escolheu? O modo, o meio. É o mais fácil de detalhar, né? Porque você É, mostrar a narrativa, né? sim. Conta uma historinha, detalhou o modo. Antes que os assistentes sociais tinham que procurar, assim, ativamente as pessoas que não têm registro, tipo, por todo o Brasil, então ir nessas regiões mais isoladas, tanto, E a gente falou de assistentes sociais, não foi na revisão anteontem? falei, No aulão. Lembra do aulão? sim. E daí também falei que, junto a isso, o Estado e as ONGs tinham que intensificar e facilitar o acesso a programas de inserção das pessoas, tanto no mercado de trabalho quanto em instituições escolares. Tá, mas me fala uma coisa. O assistente social você desvinculou do Estado, mas o assistente social não é Estado também? Não, eu coloquei, tipo, é que eu botei em duas partes. Tá, Então, entendi. assim, é tudo junto, mas eu coloquei Tá, papéis diferentes, tá assim. bom. Lau, você tem quantos anos, Lau? Estão me perguntando aqui no WhatsApp. 17. Hã? 17. 17. Ela é inteligente, né? 17. Uma criança, mas é Lau, é Lau, é Lau. Ai. E daí eu queria te E perguntar. repertório externo? O que é que você Isso usou? que eu ia perguntar. Eu coloquei uma música do Gabriel Pensador que chama O Resto do Mundo. Como é? Você já ouviu? Mas, então, ele fala, tipo, das pessoas que não são consideradas cidadãs. Então, ele fala desse problema, assim, que querem apagar do cartão postal, que tem uma dificuldade. Fala assim, que eu sou indigente, indigesto, vagabundo, não sou Que é o ninguém. higienismo, né, social, é. Então, aí eu queria Mas saber você usou o Gabriel na introdução, porque da o introdução. tema geralzão, porque não combinava tanto no desenvolvimento, não. Eu coloquei, Combinava mais na introdução, que era o geralzão, é. sim. Porque é legal a citação, a referência externa, ela precisa estar relacionada àquele argumento, não à redação como um todo. Vai usar um elemento de fora, um trecho de alguém, aquilo tem que se harmonizar com aquela linha da redação, e não com o temão, como um todo. Ai, E na introdução ainda dá para fazer. Aí eu fiquei com medo disso, e daí eu lembrei que você falou que eu podia colocar umas outras, assim, que não fosse tão explícito uma referência externa, mas que pudesse me ajudar a pegar os pontos Mas se inteiros. você falou da causa escravocrata, você está usando já referência externa. Sabe Ah, assim? Está usando história natural, assim, sem é. precisar citar, dizer a fonte e tal. Eu citei tipo, para provar que as pessoas estão lutando por esses direitos e por serem reconhecidas, assim, eu falei do movimento do Sem Teto também e dos grupos Yanomami e Munduruku, que estão, tipo, numa luta agora muito forte para direito à terra, né? E aí também que acaba sendo direito a reconhecimento, né? Porque a pessoa não tem terra, não tem nem onde morar, não tem nada. Então, aí eu acho que tomara que tenha ido bem, assim. Amanhã tem aula, viu? Se vir. Durma, descanse, amanhã a gente conversa. Quinta-feira tem Tira Dúvidas, a gente conversa melhor Tá no bom. Zoom na quinta. Um Tá. beijo, adorei. Obrigado, viu? Um Tchau. beijo, Lau. Vamos Para passar. fechar, eu vou chamar o... Você Beijo. sai, Lau. Você que sai. Obrigado. Eu vou chamar o Pedro, porque aí a gente fecha, que eu também não quero... Vocês estão acabados e acabadas, né? Já Lau saiu. Lau, você não saiu, hein? Ou saiu? Deixa eu ver se o Pedro agora entra. Pedro, te chamei. Não, a Lau não saiu. Ah, não. Entrou? Agora ficou. Entrou, mas Tá a ouvindo, tá Lau ouvindo tá... direitinho?
Tô ouvindo direitinho. A Lau tá aí ainda. Fica também. Aí eu esqueci que podiam ficar 3 pessoas. Eu nem sabia que E dava agora que também. olha, que pode, agora pode. Fazia tempo que a última live, acho que foi do Enem no ano passado. Conta, Pedrinho. Pedro, qual foi a tua maior nota no curso, na redação, no formato Enem? Acho que foi 1.000. Foi 1.000. no. Tirou 1.000 também. Foi um só, foi no tema do preconceito linguístico. Do preconceito Caminhos linguístico. para combater o preconceito. É. Nossa, mas lá no começo do curso, não foi? Primeiro semestre. Foi. Eu acho que Foi até tenho aqui. desmistificando o Enem. Foi aula de abril, eu acho. Foi em abril mesmo. Foi dia 21/4, eu tenho a redação aqui. 21 de abril, ó, feriado. Mas, pra mim, assim, quando eu peguei, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu vou falar da questão econômica, né? De, tipo, a pessoa não tem o dinheiro. Só que aí eu vi no texto 2 que era gratuito. Aí isso acho que me destabilizou um pouco. Eu fiquei muito tempo procurando exatamente uma causa, e eu não conseguia pensar. Aí Tudo que continuei. é para pobre, tudo que é para pobre, não é interessante transformar pessoas em cidadãos, infelizmente, para o sistema. Isso não é prioridade, né? Vai lá. E aí eu fui um pouco para a questão tipo do trabalho, assim, que o Brasil sempre teve um trabalho meio que ilegal, né? Que a pessoa não interessa se ela é cidadã ou não, ela vai trabalhar e ganhar pouco por dia. E as pessoas entravam nesse ciclo meio que vicioso, assim. Então, eu não preciso, vou trabalhar, ganhar pouco mesmo. Se existe esse tipo de trabalho, é aquilo ali que a pessoa vai cumprir. E fui por essa linha. E o outro argumento foi a burocratização também, tipo, uma logística meio complexa para você conseguir. Porque aquele texto do doutorado lá, eu não consegui usar ele como, tipo, para citar, texto 1, assim. É o texto 1. Não, para dialogar, né? Ele falava... Eu tô com ele aqui, peraí. Eu tô com ele aqui também. Ele falava que as pessoas ficavam lá muito tempo. Não, mas o texto, a parte importante do texto 1 era o segundo parágrafo, que falava da autodenominação das pessoas. Elas se auto-intitulavam cachorro. Como um nada, chamava né? de cachorro, como um nada, um zero à esquerda. Esse trecho era para falar da construção da identidade do sujeito. Então, o sujeito que se acha cachorro, era até uma abordagem mais abstrata, né? A construção da singularidade, da identidade do sujeito, a partir do acesso, né? Mas eu achei a coletânea bem fraca, assim. Eu tava esperando um texto, sei lá, da Constituição, que nem eles sempre colocam alguma coisa. Muito ruim, porque você não conseguia, né? Assim, tipo... Aí eu fui mais por esse lado do trabalho, é a pessoa meio que desestimulada mesmo. Se ela não é cidadã, ela vai fazer um trabalho que não interessa se ela é registrada ou não, se ela tem apoio de lei ou não. E essa parte da burocratização mesmo. E quais foram o teu repertório externo? Eu coloquei, como eu falei dessa parte do trabalho historicamente brasileiro ser meio puxado para essa parte sem regulamentação, eu coloquei uma frase do Milor Fernandes que ele falava que o Brasil ainda tem um grande passado pela frente. Então, tipo, tanto no trabalho quanto nessa falta de civilização, assim, das pessoas, de se registrarem e tal. E essa frase do Milor, ele falava de civilidade, civilização, tem isso na fala ou já é uma parte tua? Não, já é mais uma parte minha mesmo. Foi geralzão, hein? Essa citação tá bem genérica. Foi porque na hora eu fui meio pouquinho. perdido. Eu até falei do Betinho, que ele falava de democratizar as informações, né? Tipo, para ter uma sociedade mais igualitária. Só que aí nessa parte eu coloquei justamente naquela logística, para a pessoa se informar e saber que ela precisa daquilo para ter outros direitos, entendeu? Acho que combinou, Betinho. Você sabe que Betinho era sociólogo, né? Sim. Cartunista. Coloquei. O Herbert, né? Herbert de Souza. Eu coloquei. Irmão do Enfio. É. Mais alguma coisa, Pedrinho? Me fala. Não, acho que foi mais isso mesmo. A prova, no geral, é bem cansativa, né? Eu acho que para mim, o que pegou foi essa desestabilizada mesmo quando eu vi da questão econômica. Que quando eu li, eu fui fazer a prova e falei, a primeira coisa que eu vou falar vai ser disso. Mas aí quando eu vi na coletânea, me deu uma quebrada, assim. Mas eu tô com dó de vocês. Essa prova de 5h30. Quanto tempo foi a nossa aula de quinta? 2 horas? Foram 2h30. 2 horas e meia de aula na quinta. E amanhã tem aula. Tem. Mas agora é FUVEST, agora tem muita coisa ainda, né, gente? Só tem nem Santa Casa, assim, se a gente quiser. São textos bem melhores do que o do Enem, né? Porque o Enem é muito chato. Eu já não gosto, né? A estrutura engessada, né? Sempre reclamei, né? Eu também. Quando eu vou dar aula de Enem, eu já vou gravar meio, sabe, me protelando assim. Gente, vai Enem amanhã. Eu fico sofrendo a semana toda porque é isso, é engessar vocês. É pedir para usar em primeira análise, é pedir para usar um conectivo no D2, é começar a conclusão, portanto, porque se você olhar para o histórico do exame, as redações 1000 são assim. Sim. Mas eu acho que isso que dá uma tranquilizada também quando você vê um tema desse, assim, uma coletânea fraca, você fala,
eu vou me apegar nessas coisas que são batidas do Enem, de usar as conjunções, de usar uma causa e consequência, a proposta de intervenção, essas coisas assim, foi o que acho que te salvou. Ao mesmo Agora um tempo que é pouquinho. ruim, dá uma Dá uma boa tranquilizada. base. Pedrinho, obrigado. Eu que Um agradeço. beijo, Um amanhã tem aula. abraço. Tchau, Até. tchau. Amores, deixa o Pedrinho sair. Amanhã vai ter aula. Agora a nossa casa tem muita prova pela frente. Agora a gente vai começar uma outra revisão. Então a aula de amanhã ela tá tem 1h40. Eu gravei hoje para vocês. FUVEST e VUNESP. Unicamp vai ser uma outra. Vocês vão quem faz Unicamp vai receber 2 aulas, porque tem uma outra aula para Unicamp. Então amanhã a gente continua a nossa caminhada. A gente só termina em janeiro. Todo mundo na festa dos aprovados e das aprovadas. Todo mundo já vacinado. Em janeiro vai ter 95% da população de São Paulo. Essa festa vai parar. A cidade de São Paulo vai ter festa para vocês. Em fevereiro, né? Aprovado sai em fevereiro e a gente se encontra, tá? E amanhã tem aula. Beijo, beijo, beijo. Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado. Beijo.